Fundadoras do Ocidente, que é um projeto que vai falar de obras literárias que foram importantes para a formação da cultura do Ocidente. Aí pensando no Ocidente no quê? Na Europa, né, nos povos europeus e nos povos colonizados das Américas, né, que foram colonizados pelos europeus, e que fazem parte desse Ocidente, a incluir a Europa e as três Américas, né, do Sul, do Norte e a América Central. Para iniciar aqui, então hoje, como já foi falado, né, cada semana, cada apresentação haverá um texto, haverá um trabalho com um texto, né, uma palestra sobre um texto. A de hoje é sobre o Cântico dos Cânticos, que é uma obra que faz parte da Bíblia, né, do Antigo Testamento, e eu queria iniciar, antes de começar a apresentação por slide, começar lendo aqui um trecho da obra, para dar pequena amostra desta obra. Então, o trecho é: Eu sou do meu amado, seu desejo traz até a mim. Venha, meu amado, vamos sair pelo campo e passar a noite nas aldeias. Vamos madrugar pelas vinhas, para ver se a vinha já floriu, se os botões estão se abrindo e se as romãzeiras estão florindo. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam seu aroma. Em nossas portas há todo tipo de frutos, frutos novos e também envelhecidos, porque eu tinha guardado para você, ó meu amado. Então, como esse trecho mostra aí, né, o Cântico dos Cânticos é um poema de amor, e a gente vai falar ao longo dessa palestra bastante sobre amor, ver as dimensões do significado desse amor dentro dessa obra e por que ela é importante para a gente. Então, vou começar aqui uma apresentação por slide. Só um instante. Meu Deus do céu. Você abriu o Drive? Sim, eu só vou começar a apresentar agora. Está aparecendo aí? Ainda não. Ou não? Não? Você clicou em apresentar agora, depois clicou em cima e colocou em compartilhar? Só um instante, gente, desculpa. Compartilhar. Você clica em apresentar agora, depois em a tela inteira, aí quando aparecer a tela, aí você agora já está começando. Agora vai na guia que você abriu para apresentação. Isso, beleza. Está aparecendo aí? Literaturas, Fundadores do Ocidente, está? Beleza, pode continuar. Sim, beleza. Então, aqui é o nome do projeto, né, Literaturas Fundadoras do Ocidente, como eu falei, né, são obras literárias que são importantes para a formação, para a fundação desse Ocidente, que é a Europa e as três Américas, e como elas são importantes até hoje. Da edição de hoje, o Cântico dos Cânticos, a poesia e a negritude feminina. Esse título aqui é para contemplar duas dimensões principais que eu vou abordar, né, que é a questão da linguagem, da poesia, da beleza do texto, da mensagem do texto, e a questão da negritude feminina dentro da obra. Então, vou explicar, ao longo da apresentação, vou explicar isso com mais calma e tranquilidade. Talvez ficar interessante. Bom, aqui, declarações sobre o Cantares.
Eu escolhi duas declarações a respeito do Cantares. Aí, o que é Cantares? A mesma coisa que Cântico dos Cânticos. São sinônimos. Então, eu escolhi aqui como posso dizer, duas declarações de amor a esse texto, que é uma forma de tentar incentivar, né, as pessoas, público participante, quem não leu ainda, a ler esse livro, que pode se encantar bastante com ele. Então, aqui, a primeira declaração. O cântico fala de amor, não é um texto para ser explicado. Ao contrário, para compreendê-lo, é preciso apaixonar-se por ele. O autor chamado de Amarco Catatio. Então, é a questão de você ler um texto com o coração aberto para ele e poder se abrir ao encantamento que ele pode trazer. E a outra declaração aqui também é bastante enfática, né? O mundo inteiro não é digno do dia que o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel, que é um autor chamado Rabi Akiva. Rabi é uma espécie de rabino que é como se fosse um padre ou um pastor para os judeus. Então, a ideia é tentar incentivar as pessoas a lerem esse texto e falar por que ele é importante. Aqui eu não vou substituir a leitura do texto, eu quero apenas incentivar essa leitura do texto. Eu quero incentivar, não substituir a leitura, porque nada substitui a leitura de uma obra literária. Então, aqui. Aí, nessa primeira parte da apresentação, eu chamei um chamado ao cântico. É como se fosse uma introdução. Eu vou contextualizar um pouco sobre esse livro, para quem não leu, talvez para quem já leu há muito tempo e não se lembra mais. Eu vou dar uma contextualizada e depois eu vou fazer a minha análise propriamente dita. Bom, Cântico dos Cânticos é parte integrante dos chamados livros poéticos ou sapiensais da Bíblia hebraica. Quais são esses livros? O livro de Jó, livro Eclesiastes, o livro A Sabedoria, que eu acho que só tem na versão católica, na evangélica não tem, Provérbios, que tem nas duas versões, e o Cântico dos Cânticos. Aí são livros que trabalham muito com a poesia e com a questão da sabedoria. Da sabedoria do povo hebreu, do povo judeu dos tempos bíblicos, né? São textos que são importantes, todos eles, né? São textos que trabalham bastante com a reflexão sobre a vida. E também são textos muito bonitos, assim, muito bem escritos. Então, todos eles vale a pena muito ler. Bom, a autoria, ela é atribuída a Salomão, quer dizer, no próprio livro do Cântico dos Cânticos está lá que o autor é o Salomão. Só que não há provas que o livro foi escrito realmente pelo rei Salomão, filho de Davi. E segundo alguns estudiosos, o autor pode ser mais de uma pessoa, pode ser o Salomão e mais de uma pessoa, pode ser até uma mulher que escreveu, pode ser uma autora, porque alguns estudiosos defendem que é uma mulher, porque é um texto que eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, é um texto que a mulher ela tem uma grande influência, ela tem um grande protagonismo na história. Ela tem uma importância fundamental, ela é mais importante do que o homem dentro do Cântico dos Cânticos. Então, pode ser que o texto tenha escrito para a mulher, porque talvez seja difícil um homem ter dado naqueles tempos, 400, 300 anos antes de Cristo, isso tem mais de 2.300 anos que essa obra surgiu. Então, pode ser difícil que um homem tenha dado tanta importância à personagem feminina como aparece no Cântico dos Cânticos. Bom, tem duas linhas interpretativas. O que é isso? Duas formas de entender esse Cântico dos Cânticos, basicamente. Duas formas que os estudiosos usam para entender, para interpretar, para pregar esse texto, que é a forma alegórica e a literal. Alegórica vem de alegoria, uma grande comparação entre coisas diferentes para ter um significado. Aí, no caso, a interpretação alegórica é que diz que o Cântico dos Cânticos tem um casal que está sempre trocando declarações de amor, de elogio. Essa interpretação alegórica
diz que o homem seria Deus e a mulher seria uma comunidade religiosa, ou a cristã, para os cristãos, ou a judaica, hebraica para os judeus. Então, seria o homem, Deus, sempre Deus, e a mulher, ou a igreja cristã, pensando em igreja como comunidade, ou então o povo judeu. Seria essa interpretação alegórica. Aí também tem outra possibilidade para essa interpretação alegórica, pensar o homem sendo, da história, sendo Deus, e a mulher sendo a alma da pessoa que crê em Deus. Mas aí, eles sempre colocavam o Deus como homem, porque é o pensamento do povo da época, né? Que sempre o homem era o chefe, então é um pensamento que tinha mais a ver com a época. E tem outra interpretação, outra linha interpretativa chamada de literal. O que é isso? Ao pé da letra. Literal ao pé da letra. Então, essa interpretação literal, ela diz que o Cântico dos Cânticos é, de fato, uma declaração, de fato, uma história de amor entre o homem e a mulher. E está querendo significar isso. Então, essa interpretação literal, ela diz que realmente o poema está falando de um homem e de uma mulher, não está falando de Deus, da igreja, não está falando isso, está falando de um homem e de uma mulher. Essa interpretação está sendo cada vez, essa linha interpretativa literal, está sendo cada vez mais aceita, até nas igrejas. Por quê? É um pouco, dentro do Cântico dos Cânticos, é um pouco difícil pensar na relação entre os dois como a relação de Deus e a igreja, porque a relação deles é muito igual, é muito horizontal, é de igual para igual. Então, está cada vez mais difícil entender ali como uma interpretação que o homem da história é Deus e a mulher é a igreja. O que acontece também? Mas dentro de algumas interpretações religiosas, há aqueles que defendem que o Cântico dos Cânticos é um grande modelo de casamento, de relacionamento entre homem e mulher, um tipo de relacionamento que agrada a Deus. Bom, dito isso, agora passar para essa outra parte aqui, texto não linear. O Cântico dos Cânticos é um texto que ele não segue uma linha, um começo, meio e fim. Ele não segue uma linha, então ele parece um texto que começa com a declaração de amor da amada, e depois eles vão trocando declarações apaixonadas, eles vão se encontrando, se desencontrando, tem vezes que ele a procura e não encontra, tem vezes que é ela que o procura e não encontra. Então, o Cântico dos Cânticos é essa grande troca de declarações, parece não ter o começo e o fim, parece não uma narrativa assim, linear, que tem começo, meio e fim. É uma grande coletânea de poemas, é uma coletânea de poemas de amor que vai construindo, que vai sendo costurada. Não tem assim, uma história que a gente pode perceber claramente. Então, além disso, o Cântico dos Cânticos, estão dizendo basicamente o que é o Cântico dos Cânticos. Uma coleção de poemas, uma coletânea de poemas que tratam de amor e tem como personagens uma amada, que ela tem um nome dentro do texto que é Sulamita. Talvez seja importante ela ser a única que tem um nome claramente identificável, ela, o único que tem um nome lá que dá para a gente dizer com certeza que o personagem tem nome, que é a mulher, chama Sulamita. Aí tem um homem que alguns dizem que é Salomão, mas não é comprovado também que o texto aí não dá para saber, entender com clareza que o personagem é Salomão. E tem um coro. Aí, esses personagens tocam declarações de amor, falam sobre, se elogiam a si próprios, falam da aparência deles, falam do sorriso, falam dos cabelos, falam muito da natureza, dos frutos, falam muito do mundo que a gente pode perceber pelos sentidos. Fala dos cheiros, das cores, então é uma exaltação do mundo, assim, de tudo que da natureza, das pessoas. Então parece ser uma grande poema de amor, não só às pessoas, mas ao mundo como um todo. Bom.
é o seguinte, aqui eu vou começar a tratar um aspecto que eu acho importante dentro dos Cânticos, que é a questão de, a gente pode dizer que é uma história de uma mulher negra, a personagem Sulamita é uma mulher negra. Então, mas vocês vão ver que isso vai, como que isso vai ser trabalhado ao longo da história, ao longo da interpretação da tradução da Bíblia. Então, aqui eu coloquei o título Cântico da Mulher Negra 1 e coloquei alguns trechos do próprio Cântico dos Cânticos que eu vou ler aqui e para comentar um pouco. Bem, primeiro trecho, que é uma fala da própria Sulamita, da própria mulher do Cântico dos Cânticos, a personagem. Eu sou o Narciso de Saron, o lírio dos vales. Aí, Narciso de Saron, muitas vezes, é traduzido por Rosa de Saron, o lírio dos vales. Quer dizer, ela estava dizendo, se comparando, usando a metáfora, se comparando a flores, né, exaltando a si própria, demonstrando essa autoestima, e assim a gente vê a poesia do texto, né, que usa essa linguagem figurada, essa linguagem que usa de metáfora, de comparação, essas figuras de linguagem, comparando uma coisa com outra coisa, né, e sempre esse uso criativo da linguagem. Aí que é outra declaração outro trecho, né, eu sou negra e bela. Vamos ver que é uma declaração que está no primeiro capítulo do Cântico dos Cânticos, e ela é muito importante para a minha análise, e esse trecho aqui vai ser traduzido de várias formas. Aí tem essa aqui também é uma fala da Sulamita. Essa aqui seria uma fala do coro. E uma pergunta que faz uma pergunta à Sulamita. Eles perguntam: onde anda seu amado, ó mais bela das mulheres? Então, todo tempo, a Sulamita tem a sua beleza exaltada. O amado também é exaltado, só que ela é mais, porque ela exalta a sua própria beleza, o coro também exalta, e interessante pensar num livro de mais de 2000 anos que tem essa personagem negra que tem esse protagonismo e tem essa identidade assim, né, tão marcada e tão forte. Então aqui eu coloquei como imagem uma mulher que poderia representar a Sulamita, uma mulher africana, bem provavelmente, com um turbante colorido, um brinco também bastante colorido, brincos grandes, e colares coloridos, e uma representação assim de uma mulher assim africana, né? Provavelmente seria também a origem da Sulamita. Bom, aqui eu vou falar um pouco de como um trecho bastante famoso do Cântico dos Cânticos, o capítulo 1, versículos 5 e 6, são traduzidos de formas diferentes. E como isso dá margem a interpretações totalmente diferentes, às vezes até opostas. O que acontece? Às vezes, a tradução, porque a Bíblia, o que eu falo em tradução? A Bíblia foi escrita originalmente, os autores da Bíblia escreveram em 3 línguas. O Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, foi escrito em grego, e o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, foi escrito originalmente em 2 idiomas, o hebraico e o aramaico, principalmente em hebraico, né? Se não me engano. E esses textos, para a gente ler em português, eles têm que ser traduzidos. Eles precisam ser traduzidos para o português. E aí as traduções, ao longo dos séculos, mesmo atualmente, elas variam muito. E às vezes a tradução muda o significado do texto, às vezes não. Às vezes é só uma questão de usar um sinônimo ou outro. Mas às vezes a tradução muda o sentido. Então eu vou ler esse trecho aqui, que é da Bíblia de João Ferreira de Almeida, muito usada nas igrejas evangélicas. E eu vou falar aqui, principalmente de algumas palavras aqui que eu deixei em negrito depois. Então, lendo aqui, ó, esposa.
Eu estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o estar morena, porque o sol me queimou. Isso aqui é a personagem que aqui é chamada de esposa nessa tradução, dizendo assim que ela é esposa, querendo valorizar esse fato de ela ser casada. Dizendo que ela é o quê? Que ela está morena. Então não fala, ela não é como no slide anterior que ela fala, eu sou negra e bela. Aqui ela fala, estou morena, quer dizer, parece que é uma coisa transitória, é uma coisa passageira, que elas, tipo, igual fala aqui, né? Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Então, o que dá para entender nesse trecho? Que ela é uma mulher branca, com a pele branca, mas ficou bronzeada. Ela está falando, não ligue para eu estar com a pele bronzeada, porque foi o sol que me queimou. Então, esse trecho aqui dá para entender isso, que ela é uma mulher de pele mais clara, mas que trabalhou no sol e ficou bronzeada e, na verdade, ela não seria uma mulher negra. Aqui eu até coloquei como imagem uma mulher com a pele bastante mais clara do que do slide anterior, usando uma burca branca, parecendo uma mulher do Oriente Médio, mas com a pele uma pele clara. E aqui tem uma frase, né? Sulamita, a mais bela das mulheres. Então, uma representação de Sulamita, da personagem dos cânticos, mas não como uma negra, como mulher de pele mais clara. Então, está bastante condizente com esse trecho aqui. Então, continuando, aqui eu vou apresentar outra tradução do mesmo trecho, mas só com outra tradução. O Cântico da Mulher Negra 3, eu coloquei esse título. Aí o trecho é assim, dessa tradução. Sou negra, mas formosa, filha de Jerusalém, como as tendas de Cedar, como as peles de Salomão. Não quero considerar que eu seja castanha, porque o sol me descolorou. Então, esse trecho é do livro chamado Cântico dos Cânticos, traduzido do latim da Vulgata. A Vulgata é uma versão famosa da Bíblia que foi feita em latim, isso tem muito tempo, desde o começo do cristianismo, e a pessoa que fez essa tradução, ela pegou desse idioma latim, ela não pegou do original hebraico. Latim era um idioma falado no antigo Império Romano, né, que depois foi herdado pela Igreja Católica. A Igreja Católica usou durante vários séculos o idioma latim. Então, tem essa versão famosa, chamada Vulgata da Bíblia, e teve um tradutor que fez essa tradução para o português. Então, veja a diferença aqui. Em vez dele colocar estou morena, ele colocou sou negra. Sou negra. Então, ele está dizendo que ela é negra, não que ela tivesse bronzeado. E aqui, mas formosa. Então, a diferença aqui também, mas, quer dizer, dá para entender o quê? Que ela é negra, mas apesar de ser negra, ela é bonita. Por esse trecho dá para entender isso. Mas, quer dizer, mas é a adversativa, né? É uma ideia contrária à outra, quer dizer, ser negra e bonita não pode ser, não faz sentido, seriam duas coisas opostas. O trecho aqui dá para entender isso. Então, e aqui ele usa outra palavra, castanha, acho que dá uma ideia assim de ser morena, né? Não ser negra de verdade. Então aqui tem um trecho que fala da questão da beleza da personagem, mas parece que não exalta a questão dela ser negra. E aqui, como imagem, eu coloquei uma mulher africana também, com um turbante colorido, com acessórios coloridos, tentando representar essa mulher negra e bela. E aqui eu vou a terceira tradução do mesmo trecho que eu vou apresentar. Aí vocês vão entender por que eu estou passando essas traduções. Então, o mesmo trecho, eu coloquei aqui o título do slide, o Cântico da Mulher Negra 4. Então, aqui, a personagem nessa tradução é chamada de amada. Amada, não chamada de esposa. E aqui, logo no título que eles colocaram na edição da Bíblia, negra e bela. E aqui, a primeira frase do versículo, eu sou negra e bela, ó filha de Jerusalém, semelhante às tendas de Cedar.
como as cortinas de Salma. Não repare se sou negra, pois foi o sol que me queimou. Então, aqui é a tradução da Bíblia Nova Pastoral. Então, aqui, esse trecho destacado. Eu sou negra e bela. Perceba aqui, ela não está dizendo eu estou morena. É dizer eu sou negra, quer dizer, eu sou uma mulher negra. Está se afirmando como mulher negra. Está dizendo e bela, não está colocando mas bela. É diferente, bastante diferente você dizer negra e bela e dizer negra, mas bela, ou mais formosa. Aqui ela está colocando negra e bela como duas coisas que convivem muito bem. Então, aqui temos a diferença do verbo sou para estou, com relação à primeira tradução, e a diferença do i aqui, que faz toda a diferença com relação ao mas. É uma diferença de conectivo, né? De conjunção. Porque lá era conjunção adversativa, mas aqui é conjunção aditiva. Então, aqui está dizendo que bela só é uma característica dela, além dela ser negra. Não é uma coisa que entra em conflito com ela ser negra. Então, aqui, aí, só destacar esse último trecho aqui. Não repare se sou negra, pois foi o sol que me queimou. Esse trecho aqui é bastante estranho, né? Parece que ela está pedindo desculpa por ser negra. Mas eu acho que pode caber outra interpretação, que seria, ela estaria dizendo, não repare se sou negra. Ela estava falando com quem? Com as filhas de Jerusalém. Provavelmente não eram brancas, mas tinham a pele talvez mais clara do que a dela. Ela está dizendo, não repare se sou negra, pois foi o sol que me queimou. Aqui eu tenho uma interpretação que diz que, para mim, ela está dizendo o seguinte, o sol me queimou, ela está dizendo que ela é etíope, porque na época, a Palestina, a terra dos povos que criaram a Bíblia, principalmente, na época que foi escrito o Cântico dos Cânticos, eles tinham grande influência dos gregos, questão de domínio, tanto dos persas quanto dos gregos, tanto dos persas, do povo persa e do povo grego. Isso até, a literatura persa até influencia na linguagem do Cântico dos Cânticos. Mas aí o que acontece? Os gregos estavam influenciando os hebreus, então provavelmente é possível que ela tenha falado o seguinte, pois foi o sol que me queimou, porque para os gregos chamavam os etíopes, os povos da Etiópia, de pessoas do país da cara queimada, algo assim. Então, eu acho que aqui ela está dizendo poeticamente que ela é da Etiópia, que ela é africana. Então, está dizendo que eu sou uma pessoa dos povos de cara queimada, eu sou africana, por isso que eu sou negra. Eu acho que faz mais sentido. Ela diz, eu sou negra e bela, e sou assim porque eu sou africana. Então, é o seguinte, eu tentei mostrar que as traduções, elas variam muito o sentido, as interpretações. As interpretações. E é o seguinte, dependendo da interpretação, da tradução, a gente pode entender a coisa de uma forma totalmente diferente. A gente pode pensar nela como a mulher como negra ou como morena. Essa tradução dela ser morena foi uma tradução que provavelmente quis tirar o fato dela ser negra, quis ocultar o fato dela ser negra. Então, isso é algo que na forma como as traduções da Bíblia, as interpretações da Bíblia foram sendo criadas, foram sendo produzidas, a Bíblia foi um livro dos povos afroasiáticos, que foi dado ela uma interpretação assim, foi tentado se construir uma ideia de que eles eram um livro pertencente à Europa, que aí a gente pensa nas representações da arte que foram feitas na Idade Média, na Renascença, dos personagens bíblicos embranquecidos, Jesus, Moisés, Davi, todos eles com a pele muito clara, que a gente não faz muito sentido elas serem terem a pele tão clara lá no Oriente Médio, naquela época.
Então, essas representações embranquecidas, que eu estou dando um exemplo que aparece no Cântico dos Cânticos, também apareceu em outras formas de arte, com outros personagens, não só da Bíblia, como personagens também da mitologia grega, que alguns eram, por exemplo, tinha a princesa Andrômeda, que era etíope também, e ela foi dada a ela uma representação branca na arte europeia. Então, essas representações embranquecidas, elas fixaram na gente, no nosso Ocidente, né, a gente está falando de formação do Ocidente, a ideia de que os personagens bíblicos eram brancos, as grandes figuras do mundo antigo eram todas brancas. Então, foi passada essa ideia de que tudo que é europeu é melhor, tudo que é europeu, parece que até o Deus era representado como um homem branco, né? Até o Criador. Aqui eu coloquei a imagem de um filme chamado Os 10 Mandamentos, e tem uma representação, um ator chamado Charlton Heston, faleceu recentemente, que ele interpreta o Moisés. Aí a gente vê o Moisés que nasceu, era um hebreu nascido no Egito, e aqui é representado como por um ator branco. Então a gente sempre teve essa ideia que faz parte do nosso imaginário, nossa cabeça a gente pensa nos personagens bíblicos como brancos, mas será que eles eram tão brancos assim? Será que a Bíblia é uma dádiva que veio da gente, o presente que veio da gente da Europa, ou foi a construção de outros povos? Né? A gente sabe que historicamente foi a construção dos povos da África, da Ásia e da África. Aqui outra representação embranquecida, talvez a mais importante de todas, que é o Jesus, né? Uma representação bastante tradicional de Jesus, que é muito usada nas igrejas católicas, mas que acho que os evangélicos estão com a pele clara, os olhos claros, cabelos longos, lisos. Então, essa interpretação, essa representação de Jesus acaba fazendo parte do nosso imaginário. A gente sempre pensa em Jesus como esse homem branco. E aqui eu coloquei Jesus, um Jesus não branco. Que esse Jesus não branco porque foi feita uma pesquisa que foi divulgada pela televisão inglesa, uma televisão britânica, que mostra que eles tentaram pesquisar estudar como seriam os homens, o tipo físico dos homens na época de Jesus. Então, provavelmente, Jesus teria mais essa aparência, teria uma pele bem mais escura, cabelos escuros, crespos, olhos escuros também, não seria esse Jesus louro dos olhos azuis. Então, com certeza, o Jesus histórico não seria esse Jesus loiro dos olhos azuis. Então, recapitulando, o que eu quero dizer? Que a Bíblia é uma construção dos povos africanos e asiáticos, os personagens tinham uma pele bastante mais escura do que a gente foi acostumado a entender. Por quê? Porque através de traduções, através de trabalhos artísticos, através de representações feitas pela Europa branca, passou-se essa imagem desses personagens serem todos brancos. Isso tem a ver com a colonização, tem a ver com a tentativa de impor um padrão europeu para a gente, um padrão de beleza, um padrão de cultura, de comportamento, dizer tudo que é da Europa é melhor, tudo que é se fica mais fácil colonizar os povos, né? Bom, aqui eu quero voltar a Sulamita, a personagem principal do Cântico dos Cânticos. Então, fala aqui o protagonismo de Sulamita, que ela seria como a grande personagem principal do Cântico dos Cânticos. Então, eu coloquei um pequeno trecho aqui, eu vou ler e depois eu vou falar um pouco a respeito. Então, o trecho é o seguinte: apesar da tentativa de ocultação da negritude e da feminilidade operada pelas leituras e traduções europeias ou eurocêntricas da Bíblia, a mulher negra protagonista, resiliente, empoderada, inspiradora, resiste nos versículos do Cantares. Então, quer dizer, apesar de todas essas interpretações, traduções, falando que ela não era negra, ela era morena, apesar de todas essas representações, os personagens bíblicos como os brancos, feitos pela arte europeia, apesar de tudo isso, apesar de
ela não ser, muitas vezes, interpretada como uma mulher, ela ser interpretada como outra coisa, ou como uma igreja, ou como uma alma. Apesar de tudo isso, eu acho que eu falo que essas leituras e traduções europeias ou eurocêntricas, o que é isso? Eurocêntrica é tudo que coloca a Europa em primeiro lugar, diz que tudo que vem da Europa é mais bonito, é mais civilizado, tem mais cultura, que valoriza mais a Europa em detrimento do resto do mundo. Então, todas essas visões da Bíblia eurocêntricas, apesar de tudo isso, no Cântico dos Cânticos tem uma mulher negra protagonista, é a principal. Tem estudos que falam que mais da metade das falas dos Cânticos dos Cânticos são da personagem sulamita. Ela é resiliente, quer dizer, ela resiste às violências. O Cântico dos Cânticos narra violências também. Narra a violência que ela sofreu sendo obrigada a trabalhar nas plantações de uva, e que ela guardou as plantações de uva, mas ela não guardou a própria vinha dela. Então, provavelmente, ela sofreu uma violência ali. Além de ter que ficar trabalhando no sol, causticante. E também tem outro trecho no capítulo 5, que um dos tentativas dela encontrar o amado, ela encontrou os guardas, aí os guardas bateram nela e tiraram o manto dela. Provavelmente fizeram, talvez até uma violência sexual. E, então, nisso aí, a gente coloca tem toda essa questão, né, dessa mulher que resiste, aí você pensa, né, resiste à violência que vem do Estado, vem dos guardas, vem do poder. Então, será que isso não tem nada a ver com o nosso tempo, o tempo de George Floyd, da polícia matando negros e negras nas cidades brasileiras também? Então, mas apesar disso, dela sofrer toda essa violência, ela é empoderada, ela acredita na sua própria força, ela diz, eu sou negra, eu sou bela, eu sou africana. Então, ela tem essa autoestima, ela tem essa determinação, ela tem essa liberdade de poder falar do amor, apesar de estar vivendo uma sociedade que a mulher, às vezes, não tinha direito à fala. Então, essa mulher forte, inspiradora, que pode inspirar várias mulheres, e principalmente as mulheres que estão na igreja, né? E que acham e que consideram a Bíblia como uma obra fundamental. E aí, eu coloquei aqui, para ilustrar esse slide, uma representação artística aqui da Rainha de Sabá, e ela como mulher negra. Quem que é a Rainha de Sabá? Na Bíblia, é uma personagem que veio provavelmente da Etiópia, para visitar o rei Salomão e provar a sabedoria dele. E há alguns que dizem até que a Rainha de Sabá seria a sulamita do Cântico dos Cânticos, mas isso aí não tem comprovação. E aí, essa personagem, a Rainha de Sabá, muitas vezes é também representada como branca nos filmes, nas representações artísticas, mas aqui ela está como negra. Então, para dizer dessa mulher, essa realeza dela, essa coroa dela, simbolizar essa mulher negra forte aqui, que está no controle da sua própria vida, do seu próprio destino, né? Então, aqui, já falei sobre a questão das traduções, a questão do papel da mulher negra dentro da obra, a questão do embranquecimento, né, que interpretações eurocêntricas tentaram fazer da Bíblia e desse texto também, do Cântico dos Cânticos especificamente. Agora eu vou falar um pouco da linguagem figurada do Cântico dos Cânticos, da poesia, da obra, da uso criativo da linguagem dentro da obra. Lembrando que essa apresentação aqui é só uma amostra da magnitude do texto, né? Então, as pessoas, elas só vão ter o contato realmente ideal lendo a obra. Então, aqui é só apenas uma pequena amostra e um convite para que vocês leiam a obra. Vou voltar aqui. Então, aqui eu coloquei 2 trechos. Um faz referência a Sulamita, alguém dizendo sobre ela, e o outro é a própria Sulamita falando. Então, vamos ao primeiro. Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, e terrível como o exército com bandeiras erguidas? Então, aqui está fazendo comparações, né? Fala,
Quem é essa que surge? Seria a Sulamita, né? Mas como a aurora, quer dizer, como amanhã. Então, está comparando a beleza dela, a luz dela, talvez, com amanhã. Então, em vez de dizer simplesmente que ela é bonita, está fazendo uma comparação. Então, isso é um uso criativo da linguagem. Bela como a lua, brilhante como o sol. Aí, comparação com os astros, né? Coisas grandiosas. Então, falar da grandeza, da magnitude dessa beleza dela. E terrível como exército com bandeiras erguidas. Está fazendo uma comparação, dizendo que ela é terrível. Talvez que ela, como se ela fosse, não tivesse uma beleza perturbadora, uma beleza que dominava, né? Então, esse é um trecho. Agora eu vou ao segundo trecho. Grave-me, aqui a Sulamita falando, no Cântico dos Cânticos. Grave-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme é cruel como a morada dos mortos. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Javé. As águas abundantes jamais conseguirão extinguir o amor, nem os rios poderão inundá-lo. Ainda que alguém pudesse dar todas as riquezas de sua casa em troca do amor, seria de todo desprezado. Então, aqui, esse trecho, a fala da Sulamita, ela está pedindo para o amado gravá-la, ela no coração dele, para ficar para sempre ali registrado, né? Como aquela questão dos amados, quererem se fundir, talvez, né? Quererem ser, de uma certa forma, acoplados um ao outro, né? E aqui, e ver que ela faz comparações, o amor é forte como a morte. Esse aqui talvez seja o trecho mais famoso, né? Então, falando desse amor que é tão forte quanto a morte. Não está dizendo que a morte é fraca, está dizendo que o amor é uma potência igual à morte. E aqui fala e faz outras comparações, dizendo que nem as águas, nem os rios poderão mudar o amor, porque nem as riquezas são capazes de ter o mesmo valor que o amor tem. Então, aqui é toda essa exaltação do amor, a gente vai pensar, será que esse amor é só sobre homem e mulher, é só sobre Deus, ou esse amor pode ter outros aspectos? Esse amor que é tão exaltado no Cântico dos Cânticos. Então, aqui, eu vou falei um pouco sobre a questão social do Cântico dos Cânticos, a questão da negritude, eu falei um pouco da poesia, da linguagem, agora eu vou falar um pouco também ao que eu poderia chamar da filosofia ou da mensagem dos Cânticos dos Cânticos. Será que ele é apenas uma história de amor, um poema de amor, ou ele quer dizer algo mais além disso? Então vamos aqui a esse trecho, eu vou ler e aos poucos eu vou explicando. Destaca-se na linguagem de Cantares, o Cântico dos Cânticos, né, o fato de suas comparações, metáforas e demais procedimentos linguísticos, como aqueles trechos que eu mostrei, o texto não fazer nenhuma referência a Deus ou a outros elementos da ordem sobrenatural, bem como não trabalhar com questões teológicas. Então, o Cântico dos Cânticos, ele fala sobre animais, ele fala sobre frutas, ele fala sobre cheiros, ele fala sobre vários elementos da natureza, fala sobre a aparência dos amados, fala sobre coisas que a gente pode perceber pelos sentidos da fala, do tato, do olfato, fala sobre essas coisas desse mundo que a gente pode sentir com os nossos sentidos. Ele não fala do mundo sobrenatural, de questões de mandamentos deixados por Deus para a humanidade, não fala de profecias. Não que ele queira dizer que isso não existe, ele só está trabalhando com outras coisas. Então, será que isso significa alguma coisa? Vamos ver. Com a possível única exceção, sendo a metáfora que associa o amor a uma faísca de Javé. Capítulo 8, versículo 6. Então, talvez seja o único trecho que o Canto dos Cantos fala de Deus. Então, vamos ver aqui, continuando. Catatio, que é um estudioso que escreveu sobre o Canto dos Cantos, a esse respeito, assim comenta. A única menção, essa aqui é a fala do autor, né, Catatio, do nome divino, existiria em capítulo 8, versículo 6. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor.
onde aparece no original hebraico Shaleh Bet-Jah, traduzindo tradicionalmente como a chama de Yah, abreviação de Javé. Muitos comentadores modernos costumam, porém, traduzir essa palavra como superlativo absoluto, a chama mais ardente que exista, retirando assim do cântico a única possível referência ao nome de Deus. Então tem essa única possível referência ao nome de Deus, mas que alguns tradutores traduzem diferente. Em vez de colocar faísca de Javé, ou faísca de Deus, eles colocam a chama mais ardente que exista. Aqui nessa tradução está labaredas do Senhor, né? Então fogo do Senhor. Só que tem pessoas, tem tradutores que traduzem diferente, eles traduzem para as chamas mais ardentes que existem, o amor é a chama mais ardente que exista. Então esse trecho pode estar ou pode não estar falando de Deus. Aqui para ilustrar esse slide, eu coloquei uma representação de uma fruta típica da Palestina, e essa questão assim, do esplendor da natureza, que talvez influenciou os autores, ou a autora do Cântico dos Cânticos. Então, aqui, continuando, eu coloquei esse outro slide, o Cântico do Mundo Todo 2, que continuando com essa ideia de tentar falar da mensagem, da filosofia do Cântico dos Cânticos. Aí eu coloquei assim, talvez os Cantares seja, em última análise, um grande poema de amor dedicado ao mundo natural, ao mundo físico, material, perceptível pelos sentidos humanos. Isto é, uma homenagem à vida terrena. Então, talvez os Cantares, o Cântico dos Cânticos, seja uma grande celebração desse mundo que a gente pode ver, sentir, perceber, cheirar, esse mundo que a gente vivencia. Aí eu coloquei aqui, continuando, ou nas belas palavras de Catatio. O Cântico dos Cânticos, na sua inegável exaltação do amor terreno, encontra a sua grandeza no fato de se situar não aquém, mas além do plano físico deste amor. Tanto as escrituras sagradas quanto os outros textos da tradição judaica cristã, vítimas de um neoplatonismo dicotomizador e de uma visão maniqueísta e redutora da realidade imanente, são incapazes de reconhecer a experiência sensível e sensória e seu justo valor. Então, o que ele está dizendo nesse texto? Basicamente, que a maioria dos textos da Bíblia e outros textos de outros religiosos, tanto cristãos quanto judeus, eles consideram eles são influenciados por uma coisa chamada neoplatonismo, que vem do filósofo grego chamado Platão. Esse filósofo grego Platão falava da existência de dois mundos. O mundo da chamada esse mundo que a gente vê, que a gente está, né, esse mundo material, que a gente percebe pelos nossos sentidos, e outro mundo que seria acessível somente à nossa razão, ao nosso pensamento. Esse mundo seria o mundo das ideias perfeitas, seria um mundo superior. E esse mundo aqui seria um mundo imperfeito, esse mundo da natureza, onde a gente está. E aí o cristianismo, ele construiu toda a interpretação da Bíblia, e os vários textos da Bíblia também têm essa influência, essa ideia de ter dois mundos, um mundo de Deus, o reino do céu superior, e esse mundo inferior, que é o nosso mundo aqui. Mas o que o autor está querendo dizer? Que o Cântico dos Cânticos, ele representa a exaltação desse mundo material, esse mundo que a gente vive, que a gente percebe pelos nossos sentidos. Então, o mundo que a gente vê, ouve, cheira, esse seria um mundo bom também. Ele está dizendo que esse mundo é perfeito? Não, porque fala, tem violência, tem problemas, tem tudo. Mas é um mundo que também merece ser exaltado. Então, talvez o Cântico dos Cânticos seja a grande exaltação desse mundo que a gente pode perceber pelos nossos sentidos. Não está dizendo que o mundo superior não exista, não seja melhor, mas está tentando, nesse momento, exaltar esse mundo aqui, material, em que vivemos. E para ilustrar esse slide, eu coloquei um desenho de jovem casal negro, eles dois com roupas com estampa florida,
ela com cabelos crespos volumosos, eles estão abraçados, de olhos fechados, o rapaz tem barba e cabelo crespo também, os dois são negros, eles estão de olhos fechados, talvez meditando nessa experiência do amor, né? Então, achei uma boa ilustração dessa ideia do Cândido dos Cândidos, esse amor que nos leva a ver a vida de outra forma mais intensa. E continuando aqui, o Cântico do Mundo Todo 3, falando dessa mensagem, possível mensagem do Cântico dos Cânticos. Então, aqui lendo aqui, ó, tal interpretação, essa interpretação de que o Cântico dos Cânticos exalta esse mundo esse mundo material, esse mundo físico, esse mundo dos sentidos, aí o que acontece? Essa interpretação dá margem a uma possível volta à leitura alegórica do Cântico dos Cânticos, mas de forma ressignificada. O amado do Cântico dos Cânticos, ele está representando a humanidade. Poderia estar, não é uma ideia. Poderia estar representando a humanidade e a amado representando o mundo material e a vida terrestre. Amado é esse mundo que a gente pode sim, viver aqui, né? Esse mundo que a gente percebe pelos sentidos. Então, o amado seriam nós e a amada, a nossa vida. Então, eu coloco aqui, a vida é que a experiência do amor forte como a morte é possível, e o Cantares é um convite ao amor à nossa vida, para a ideia da morte forte como amor não destruir. Então, seria, basicamente, estou querendo dizer que o Cântico dos Cânticos ele pode representar essa ideia de que reconciliar o ser humano com a vida. Então, ele quer que o ser humano ame essa vida e, assim, essa vida seja mais intensa. Essa vida seja uma vida que o ser humano não fique somente esperando o reino dos céus ou além, que ele aprenda a amar também essa experiência aqui, aprenda a amar esse mundo que ele experimenta aqui, no aqui agora. Então, aqui, já caminhando para o final, nesse parágrafo aqui, necessário também é ter em mente que para uma leitura mais dadivosa da obra, é necessário retirar os véus das leituras racistas, exclusivamente espiritualistas do Cântico, fazendo emergir a riqueza da diversidade humana e de tudo que nos rodeia em nossa existência terrenal. Então, aqui eu estou falando que, para a gente ter uma leitura, talvez, mais fecunda, que não vai render mais coisas interessantes, a gente tem que tirar coisas assim que atrapalham a nossa visão do texto, que são essas leituras racistas, de achar que ela não era negra, que uma mulher negra não pode ser o personagem principal, essa imagem de não ver os personagens como pessoas, de vê-los como representações de outras coisas, essas visões, se a gente sair um pouco delas, a gente pode pensar o Cântico dos Cânticos como essa exaltação da diversidade humana, das pessoas, de todas as cores, irmandade, e também de tudo que nos rodeia, dos animais, das frutas, dos cheiros, tudo que nos rodeia nesse mundo, a gente vê toda a riqueza disso. É interessante que tem um trecho do Cântico dos Cânticos em que eles fazem uma súplica, eles fazem juramentos, mas eles não juram em nome de Deus, eles juram em nome de animais, cervos e gazelas. Em nome dos cervos e gazelas, façam isso. É toda essa exaltação desse mundo da natureza. Também o ser humano é exaltado, né? Que a exaltação dos corpos humanos, fala do sorriso, fala do pescoço, fala dos olhos dos personagens. Então, está toda essa exaltação do ser humano, da natureza, de tudo que a gente pode vivenciar aqui nessa nossa experiência, na Terra, no planeta Terra. E aqui, para ilustrar esse slide, eu coloquei um casal de idosos negros, cabelos grisalhos já, abraçados, sorrindo, né, apresentando essa reconciliação, talvez, com a vida, né? Essa reconciliação com a vida, aprendendo a reconhecer toda a beleza dessa nossa experiência, né?
Então, aqui, deixo meu obrigado. Aqui, só caminhando para o final mesmo, temos aqui uma representação do rei Salomão, que é tido como autor do Cântico dos Cânticos, né? E aqui ele está representado segurando o templo de Jerusalém e aqui talvez um texto bíblico, né? Dos tantos que são atribuídos a ele. E percebam aqui que a pele dele também é bastante escura, né? E aqui são algumas, já finalizando mesmo, algumas referências que eu usei. Eu usei 3 versões da Bíblia, né? A do João Ferreira de Almeida, Nova Bíblia Pastoral, e o Cântico dos Cânticos, traduzido por Miguel Carvalho Abrantes, a partir da Vulgata. E aqui eu usei também textos importantes, foram esse aqui da Cleusa Caldeira, Hermenêutica Negra Feminista, um ensaio de interpretação do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 5 e 6, saiu na revista Estudos Feministas. É um texto que fala dessa questão, que eu usei muito para pensar nessa questão da islamita negra e que a importância de ter isso para a gente. E um texto do Gianmarco Cataccio, que é o Cântico dos Cânticos, ou Sacralidade do Amor Humano, o mais terreno dos livros sagrados. É um texto que eu usei para pensar nessa questão dessa mensagem do Cântico dos Cânticos. E aqui tem alguns textos algumas reportagens que falam sobre o racismo histórico, como mulheres negras na mitologia foram retratadas como brancas pela arte, pensar nessa questão do embranquecimento dos personagens, né, tanto da Bíblia quanto da Antiguidade, e também textos aqui que falam sobre, esse aqui, de Edson Weger, o que os historiadores dizem sobre a real aparência de Jesus, que fala da questão dessa representação branca de Jesus e de como isso moldou na gente essa imagem do Jesus branco e de como isso é uma construção histórica, né? Na verdade, isso influenciou bastante na colonização, essa imagem de Jesus como esse personagem branco, dos personagens bíblicos como esses personagens brancos. Na verdade, não tem correspondência histórica, né? Mas é isso, agradeço novamente, espero que tenha ficado claro. Estou aberto a perguntas. Obrigada, professora Edenilton, pela apresentação, né, muito instigante. E agora as pessoas que quiserem participar podem fazer a inscrição via chat. Acompanhando aqui o chat, eu vi que a Sara Cristina ela colocou já algumas questões que a gente vai começar por elas, então, para dar tempo das pessoas que quiserem se inscreverem via chat. Se quiser também, não quiser falar, mas quiser encaminhar a pergunta pelo chat, também é possível. Eu faço a leitura dela para a professora Edenilton. Mas antes da gente passar para a Sara Cristina, ela faz uma pergunta sobre a mensagem teológica do Cântico dos Cânticos, né? E qual é o personagem principal, se é Sulamita ou Salomão. Eu acho que o professor Edenilton ele pode esclarecer, mas assim, de antemão, a proposta do nosso ciclo de conferência não é teológica, a gente respeita muito todas as religiões, isso é importante de destacar. Mas a nossa intenção é fazer um estudo dos textos que fundaram a literatura, das literaturas que fundaram o Ocidente, numa perspectiva não religiosa. Então, aqui a gente não está defendendo, ou não estamos fazendo defesa de religião X, Y ou Z. A nossa intenção aqui é estudar a Bíblia como literatura, né, pensando no que seria... Vou aumentar um pouco meu microfone, porque já está falando que está baixo, né? Fazer um estudo literário dos textos e ver como que esses textos marcaram a nossa cultura, né? Então, assim, só para clarear. Outra coisa que eu queria deixar claro, assim, do ponto de vista da organização, é que eu percebi que algumas pessoas tiveram dificuldades com o slide, né? Na hora que o slide estava passando, estava falando no chat que não estava enxergando. Para resolver isso, vocês, assim, de uma próxima vez, né, vocês clicam nas pessoas e aí vai lá onde está o Edenilton apresentando, estava, né? E clica na apresentação, que aí o slide volta para a tela de vocês, tá?
da próxima vez que a gente for apresentar, a gente for fazer outra conferência, eu mostro direitinho como isso acontece. Porque teve gente que parece que perdeu a visão dos slides. Bom, então, eu vou... parece que a gente já tem uma inscrita aqui, a Ângela, né? Eu vou passar a palavra para a Ângela, então. E aí, quem quiser comentar ou fazer perguntas, vai colocando no chat, que eu vou acompanhar. Tem a pergunta da Sara também. Vai ser depois da Ângela? Sara, você gostaria de fazer essa pergunta falando oralmente, ou você gostaria que ele respondesse? O que você quer? Porque você fez várias perguntas, né? Você quer fazer a sua pergunta, formulá-la e fazê-la de forma oral? Escreve no chat para mim enquanto a Ângela vai falando, que aí depois, se você... Tá. Então, eu vou deixar a Ângela falar e depois que ela falar, a gente passa para a sua questão. Pode falar, Ângela. Boa tarde para todo mundo. Prazer enorme estar participando desse momento. Parabéns, Erenilton, por ter se debruçado e procurado tantas versões, né, sobre o mesmo tema. E aí eu gostaria de fazer alguns comentários, assim. Primeiro, porque eu tenho um carinho muito especial por esse livro, né, porque é um livro bíblico, né, e eu estou acompanhei a fala do Erenil todinho aqui com a minha Bíblia aberta no livro Cântico dos Cânticos, e eu tenho a Ave Maria, que é uma Bíblia católica. E aí, realmente, existem diversas discrepâncias com relação à tradução mesmo. Inclusive com relação a chamar de morena ou de negra, mas é importante a gente chamar a atenção também, assim, que todo o nosso... a construção da história que a Bíblia traz, de todos os outros livros, se refere a uma região específica, onde fica bem claro que pessoas brancas não seria possível, pelo menos não na forma que Hollywood apresenta, ou alguns autores insistem. Então, na verdade, há uma ocidentalização mesmo da questão racial aí. E eu queria comentar assim, como eu disse, eu tenho um carinho muito especial por esse livro, e gosto muito da leitura. Quando eu ainda fazia o curso de letras, eu fui aluna da professora, não sei se algum dos nossos colegas foram também, eu fui aluna da professora Lúcia Castelo Branco. E a Lúcia Castelo Branco dedicou uma parte de um dos cursos nossos lá em literatura a este livro, e falando exatamente da questão poética. E aí ela trouxe uma visão que eu achei muito bacana, porque o Erenilton falou uma questão da horizontalidade. E a Lúcia trouxe, na época, uma leitura como se fosse em espiral, como se os amantes, a Sulamita e o Salomão, eles ficassem o tempo todo se buscando, mas não se encontrassem. Era como uma exaltação de um amor que não se concretizou ou não se concretizava. E aí, acho muito bacana essa ideia assim, né, das diversas leituras que pode ser a exaltação da natureza, porque eram camponeses, né? O que traz aqui é a pastora, que a Sulamita é uma pastora, então sempre vai falar um pouco comparando isso com o que ela tinha ali, o que eles tinham no momento. Mas o que mais eu gosto nesse poema, nesse conjunto de poemas, é a forma como que descreve o corpo feminino, como que compara o corpo feminino, fala tem no capítulo que até o Irenilton também falou, sobre os encantos da esposa, onde vai falando sobre os olhos, o nariz, a boca. Então, eu acho que há uma erotização, sim, nesse poema, nesse livro. E talvez por isso as igrejas
elas relegam o livro Cântico dos Cânticos e não utilizam nas suas pregações religiosas, digamos assim. Porque, para mim, é muito mais literatura do que qualquer outra coisa. E eu acho muito lindo, em alguns momentos, quando fala das carícias que recebe, das carícias que trocam, mas, ao mesmo tempo, é aquela busca, ela buscando por ele buscando por ela, e eles não se encontrando. Mas acredito, e acho que o Erinilton deixou muito claro isso, é a questão do protagonismo feminino. Então, um colega no chat perguntou, né, quem que é, então, o protagonista? Não existe essa coisa de um ser mais do que o outro, até porque os dois têm voz, os dois falam, os dois se manifestam, e tem o capítulo que vai falar das núpcias, vai falar dos encantos da esposa, né, através do coro, os louvores. Então, assim, eu acho que valeu demais a pena, demais esse encontro, e foi uma escolha muito bacana a gente começar pelo Cântico dos Cânticos. A Ângela Lago, que ela é principalmente ilustradora, ela fez um livro sobre o Cântico dos Cânticos, em que ela falava um pouco sobre essa questão da procura dos amantes. Infelizmente, eu não tenho esse livro, mas seria muito legal depois a gente ter a oportunidade, quem quiser procurar, para pensar um pouco nisso também. Então, assim, no mais é parabenizar o Erinilton pela sua pesquisa, pela sua avaliação e pelo tanto que enriqueceu a leitura de quem já conhecia o texto e instiga a quem não conhece o texto como um todo a fazer a leitura, porque é poesia pura. Então, é só isso, agradecer e espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada, gente. Contribuiu sim, Ângela. Muito obrigada pela sua contribuição. E aí agora, né, considerando também, Erinilton, as perguntas da Sara, né, sobre qual que é a mensagem do texto, e ela colocou também uma outra questão que diz respeito aos aspectos filosóficos existentes no livro de Cantares. Claro que você já mencionou, mas aí se você puder retomar alguma coisa, tá? Oi, Edneia. A Leandra depois quer falar, viu? Tá, vou te inscrever aqui, Leandra. Tá, obrigada. Não foi, você me fala. Tá. Sim, eu primeiro falar um pouco do que a Ângela falou, acho que a Ângela está completamente certa, né? Tem essa questão que ela ressaltou, a questão da relação dos personagens, eles serem pessoas assim, que trabalhavam no campo, então tem tudo isso a ver com o tipo de poesia do Cântico dos Cânticos. E essa questão de não ser trabalhado muito nas igrejas, pelo que eu li, ele é mais trabalhado entre os judeus. Ele é mais trabalhado nas cerimônias judaicas do que nas cerimônias cristãs. Nas cerimônias judaicas, ele é muito... Diz que ouvi falar que ele é recitado quando é apresentada uma menina à comunidade. Se não me engano, é isso. Mas nas cerimônias cristãs ele não é muito trabalhado. Então, essa questão, aí fica o campo dos cânticos, essa atenção, né? É um livro que fala de amor, é um livro que tem esse erotismo, como a gente colocou, ou ele é um livro simplesmente espiritual, né? Então, essa tensão é bastante interessante e rende várias leituras, né? Então, só reforçar aqui, quem não leu, leia, quem já leu, leia de novo. É um livro é um texto que com meia hora você consegue ler, tem versão dele YouTube, versão áudio dele, quem não quiser ler o texto escrito, então, tem muitas formas de ter contato com esse texto. Em qualquer tradução, ele é válido, qualquer tradução é válido, tem tradução que vai ter morena em vez de negra, mas de qualquer forma vai ter um valor para você ler. Então, Leandra. da Sara
Tá dando interferência. né? Desliga só um pouquinho seu microfone. Tá, Microfone deixa eu- ligado? Tá. A teologia, principalmente a cristã, ela surgiu bastante com a tentativa de interpretar a Bíblia e de conciliar a Bíblia com a filosofia grega, né? Os principais, principalmente Aristóteles e Platão. Aí, o que eram os primeiros teólogos? Eram intelectuais, que eram cristãos, e que conheciam o idioma grego, conheciam as obras gregas, e conheciam a filosofia grega, e tentavam dar uma interpretação à Bíblia, conciliando a Bíblia principalmente com Platão, principalmente com a filosofia platônica. E daí que eu acho que vem muita questão dessa nossa leitura da Bíblia ser muito pensando nesses dois mundos, né? A cidade de Deus, como Agostinho falava, e a cidade dos homens. Tem a ver com os dois mundos do Platão, né? Assim, grosso modo, basicamente. Então, acho que a relação é essa. Acho que a teologia cristã, que é a que a gente mais conhece, ela surgiu muito nessa tentativa de conciliar os estudos bíblicos com os estudos da filosofia grega. Mas, claro que a gente pode dizer, o teólogo é sempre a pessoa que pensa não só sobre a Bíblia, sobre os textos religiosos, mas também pensa sobre o mundo. Então, a gente pode pensar que a teologia ela está próxima da filosofia, porque ela também é uma maneira de pensar o mundo de forma reflexiva, um discurso reflexivo sobre o mundo, sobre a vida. Então, acho que isso aí pode falar também com forma de relação, né? Aí, quais aspectos filosóficos existentes no livro de Cantares de Salomão? Bom, o que eu penso, assim, a partir do que eu li, né, a partir do texto que eu trabalhei, do autor que eu falei, de Marco Catatio, essa visão, e eu concordei com ele, e eu tentei trazer essa interpretação para vocês, que seria essa visão, o Cântico dos Cânticos como essa grande exaltação do mundo, porque o autor até usa uma expressão bastante forte no texto dele, que é o Cântico dos Cânticos é o livro menos bíblico da Bíblia. Porque todos os livros da Bíblia estão falando basicamente desse mundo aqui como um mundo de pecado, um mundo onde o ser humano é falho, um mundo onde o ser humano está sempre se afastando de Deus, e que é importante o ser humano sempre buscar essa ligação com Deus, o ser humano esquecer desse mundo e buscar o mundo superior. E o Cântico dos Cânticos seria um chamado para outra coisa, para a gente buscar esse mundo, buscar a natureza, buscar os animais, a contemplação dos astros. Então, eu acho que o filosófico que ele tem é isso, seria dizer, o oposto que disse Platão, que tem um mundo perfeito que não é esse mundo aqui. O Cântico dos Cânticos está dizendo, não, esse mundo aqui, ele também é bom, ele deve ser exaltado. Então, acho que o filosófico que traz é isso. Leandra, agora você pode fazer um comentário, tá? Tá bom. Primeiramente, eu quero parabenizar o Niltinho. Ótimo, nossa, adorei. Muito bom mesmo. Obrigada pelas ações. E é um livro também que eu gosto muito. Eu já li umas 2 vezes e eu sou da argumentação da Ângela. Eu não consigo ver essa parte espiritual, né, que fala da igreja, de Deus. Eu consigo ver mais nesse livro a parte mesmo romântica, né, a parte erotizada. Para mim, Salomão ali desejava mesmo e tudo. Então, assim, eu gostei muito, muito mesmo, e trouxe para mim também, não sabia dessa perspectiva do negro, né, da mulher negra. Eu nunca tinha pensado, né, que essa mulher pode ser negra. Então, trouxe para mim muito enriquecimento, e parabéns, Nilton, mais
uma vez você brilhou. E nos próximos eu quero participar, viu? Obrigada, pessoal. Obrigado, Leandro. Obrigada, nada. Verônica. E agora a Clara está inscrita. Clara, pode abrir seu microfone e ficar à vontade para fazer seu comentário. Eu concordo que esse texto parece ser o menos bíblico. Fecha o microfone. Desculpa, Clara, seu som sumiu. Você abre seu microfone? Oi. Agora Tá me pode ouvindo? falar. Estou. Agora estou. Eu realmente concordo que esse pode ser o texto menos bíblico da Bíblia, porque sempre, mesmo na filosofia de Platão e tudo, sempre dividem o mundo em dois, o mundo perfeito, o mundo errado, o profano e o sagrado. Mas esse texto, ele me lembrou muito a filosofia de Spinoza, que coloca não o mundo como algo ruim, mas como uma parte, assim, de Deus, não somente uma criação. Porque realmente não fazeria sentido Deus ter criado o mundo e querer que a gente se afastasse dele. E eu acho que a gente aproveitando o mundo, a natureza, vendo a beleza que tem, algo que tecnicamente ele criou ou não, de certa forma seria a maior expressão de amor divino, ou de qualquer forma de amor, apreciar o que verdadeiramente a gente tem e não sair desmatando aí como está acontecendo. E esse texto, ele mexe realmente muito com o sagrado e o profano. Ele não busca focar em só excluir o outro, porque na vida tudo acaba sendo uma dualidade. Não tem como você ser só sombra e você não vai ver nada, nem só na luz. Tem que ter os dois, não dá para excluir os dois. E a natureza realmente como sagrado mesmo. Porque, bom, é isso que ela é. Muito obrigada, Clara. Edenilson, você quer comentar a fala da Clara? Não, foi ótima fala. Eu só lembrei de um texto que eu li tem muito tempo, agora eu não lembro nem o título do texto, mas ele falava mais ou menos assim, o platonismo e a destruição do mundo. Aí a Ana Clara me lembrou, que o cara lá que escreveu o texto defendia que as ideias do Platão, elas se entraram de tal forma na mentalidade das pessoas, dos povos, dos países, que até tem aquela frase, né, não sei quem falou, não sei se foi Nietzsche, que toda filosofia ocidental é uma nota de rodapé dos textos de Platão. Então, Platão, esse cara tão influente, influenciou até no cristianismo, que, apesar de não ser cristão, não ser nada cristão, então Platão, essa influência tão poderosa que o cara estava advogando que essa ideia de achar que esses dois mundos, né, o mundo das ideias, que é perfeito, e esse mundo aqui é um mundo ruim, é um mundo degradado, é um mundo inferior. Então, para que serve esse mundo? Esse mundo serve para a gente explorar, para a gente se matar, para a gente aproveitar dele. Ele é ruim, então vamos tentar tirar proveito dele. E esse proveito dele vem através dessa ideia do capitalismo, sempre quer produzir mais, fazer mais, mais produtos. Então, essa ideia do desmatamento, da degradação do meio ambiente, essa ideia ele estava associando essa ideia não que o Platão mandou acabar com o mundo, mas essa ideia dele acabou trazendo, gerando isso nas mentalidades. Então, obrigado, Ana Clara, foram ótimas palavras dela. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria. Só fica à vontade. Então, não sei se eu vou ser redundante, mas assim, ou repetitivo, é que, assim, a visão que eu tive do Cântico dos Cânticos, para esse estudo mudou bastante. Eu sempre soube, eu lembro que a primeira Bíblia que eu li era uma versão católica, aí era bastante antiga também, ela tinha bastante essa ideia da alegoria, essa ideia de pensar o cântico como, que é uma ideia válida, né? Se as pessoas quiserem acreditar nisso, pode acreditar, não estou dizendo que esteja errado, mas
essa ideia que eu via como a ideia defendida oficialmente, né? O homem, Deus, e a mulher, a igreja. Então, essa ideia que eu sempre tive. Mas, assim, essas leituras que eu fiz para pesquisar enriqueceram muito a minha visão, aí me abriu os olhos para muita coisa. Por isso é muito importante, eu acho, a gente pensar nos livros, não só a gente pegar aqui e ler, a gente pensar, estudar mais os livros. Eu acho que essa ideia dessa atividade, assim, pensar os textos como coisa para estudar, para a gente ler o texto, procurar outros textos que falam sobre ele, procurar discutir, debater. Foi falado aqui Spinoza. Eu não citei Spinoza porque eu não li Spinoza, então referência que eu posso buscar, que a Ana Clara trouxe, eu posso... a Ângela trouxe referências aqui de autores que trabalharam também no Cândido dos Cândidos, eu também não conheço, então a gente vai se enriquecendo aqui. Então, eu acho que, a primeira coisa que eu quero falar, muito importante essa coisa de estudar os textos, não só pegar e ler, mas estudar, trocar ideias, procurar textos, principalmente, assim, textos acadêmicos, que fazem análises, assim, que a gente acha no Google acadêmico, né, fazem análises, assim, mais elaboradas nos textos, que não vão naquela coisa, assim, só ser texto informativo, que a gente, às vezes, acha na internet mais aberta. Então, essa ideia de estudar os textos, eu acho que é muito importante, é muito enriquecedora. E eu acho, assim, a visão que eu tenho do Cântico dos Cânticos, assim, eu acho ele maravilhoso, o texto. Mas, assim, o que eu tentei criticar foi interpretações, traduções que fizeram dele. Então, mas o texto em si, eu acho ele muito rico e com muito potencial, assim, para ser lido, assim, quanto houver mundo. E as interpretações vão mudando. Então, minha intenção nunca foi criticar, falar mal do texto, fui criticar algumas interpretações que foram feitas a respeito do texto e que acabaram influenciando a nossa mentalidade. Mas aí, o que acontece? Um exemplo aqui, quando eu estava lendo o texto sobre o Cântico dos Cânticos, né, tem um texto lá, né, que fala o texto da hermenêutica negra feminista, um dos que eu estudei, que ele fala que, segundo a pesquisa da autora, os padres, os chamados primeiros padres da igreja, os primeiros teólogos do cristianismo, eles ficaram muito intrigados. Por que a mulher... Por que esse texto da Bíblia está falando de uma mulher negra e bonita? Então, eles ficaram pensando, como? Porque para eles, a cabeça dele, como teólogos brancos, como não faz sentido a mulher ser negra e bonita ao mesmo tempo? Aí eles tentaram construir até alegorias assim. Não, a alma dela é branca, mas o corpo dela é negro. Então, a alma dela é bela. Ela é bela, não, ela é bela pela alma, mas o corpo dela negro não é bonito. Mas você vê no texto e não tem isso, o corpo dela é exaltado. E você vê em traduções que colocam ela como negra, tem essa exaltação dessa negritude. Então, por isso que eu acho que ele fica nessa tensão também. Ele tem essa tensão entre o sagrado e o profano, entre o erótico e o espiritual. Ele também tem essa tensão em que essas interpretações feitas dele, redutoras da questão da mulher, da questão da negritude, e ele no texto tem essa coisa também muito forte, essa questão da negritude, da mulher, desse protagonismo. Alguém até colocou aqui no chat, gostou muito do protagonismo da mulher negra. Isso está no texto, está no texto lá, então isso está muito forte, então tem essa tensão, e eu acho muito interessante, por isso que eu recomendo mais uma vez a leitura ou releitura desse texto. Pessoal, nós não temos nenhum inscrito mais, né? Então eu gostaria de fazer algumas apresentações, né, ao final aqui agora, sobre o espaço Casa Museu de Arte Índia. Eu quero convidar... Márcio escreveu. Márcio está inscrito? Agora tá, né? Então pode falar, Márcio, depois eu falo. À vontade. Boa tarde, pessoal. Na verdade, eu quero apenas parabenizar, né,
ao Irinilton pela excelente palestra. E eu leio a Bíblia desde os meus 7 anos de idade, e eu acho que eu leio bastante, mas talvez o livro que eu mais tenha lido na vida, né, foi a Bíblia, porque eu li durante mais de 30 anos. E a minha leitura, inicialmente, era muito metafórica, né, eu sempre li Cantares como sendo, de fato, uma metáfora da relação de Deus e a humanidade, da igreja e Cristo. Depois eu passei a fazer uma leitura apenas poética do texto, e aí essa questão erótica é a que mais chamou a minha atenção, porque de fato é um texto muito erótico, né, como já foi apontado aqui, inclusive pela Ângela. E acho que a exposição do Niltinho enriqueceu ainda mais, né, a discussão, porque, por exemplo, apesar de eu particularmente militar em relação à questão negra, essa questão étnica eu não havia percebido no texto, né, assim, nunca havia parado para pensar nisso. Então, quero parabenizar e agradecer ao Niltinho pela exposição. Eu aprendi bastante no dia de hoje. E o Niltinho, né, eu acho que ele é um sujeito muito apropriado para isso, porque além da capacidade, né, que ele tem, o Niltinho é um grande poeta. Eu até sugiro, eu convido, na verdade, aos nossos colegas aqui a buscar os textos do Niltinho, porque o Niltinho tem uma sensibilidade maravilhosa, os textos dele são lindos, né? Então, eu só queria mesmo parabenizá-lo e fazer um convite a todos para acompanhar esse grande poeta, né, que é o Niltinho. Parabéns. Valeu, Márcio. Obrigado. Obrigada, Márcio. Bem, agora eu acho que nós não temos mais nenhum inscrito, né? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e convidar todos e todas que estão presentes nessa conferência a conhecerem a Casa Museu de Arte Embra. Eu suponho que muitos de vocês já conhecem, mas nós temos sempre novidades a cada quinta-feira. A gente está trabalhando muito no sentido de fazer com que a Casa Museu seja um espaço vivo, um espaço de diálogo, um espaço de trocas, né? Como essa troca que a gente teve aqui hoje. E dizer também que esse ciclo de conferências, essa conferência de hoje é a primeira de um ciclo que a gente pretende alimentar mensalmente. Então, toda última terça-feira do mês, nós teremos um professor, né, trazendo uma interpretação de um texto importante para a Fundação do Ocidente e uma leitura crítica, uma leitura reflexiva desse texto e uma leitura também que exalta o seu potencial literário. Eu gostaria de deixar agora a palavra aberta. Se alguém da comissão de curadoria quiser fazer mais algum acréscimo à minha fala, por favor, fique à vontade. Tá. A Carol está falando que a gente tem texto do Irinilton também na Casa Museu, né? Eu convido todos vocês a entrarem lá e olharem. E também a gente está com o edital aberto, né? A gente está recebendo obras do nosso edital Lavar a Alma. Então, vocês são todos convidados a enviarem seus textos, seus vídeos, seus áudios, suas imagens, para a gente fazer uma exposição muito bacana. E lembrar também que quinta-feira agora a gente tem uma outra atividade muito interessante, que vai ser com o Pedro Ogando, que é formado em cinema e linguagem audiovisual, e que está fazendo mestrado em educação. E ele vai fazer com a gente uma conversa sobre arte. Vai ser muito interessante, né? Porque, como eu falei no início, o objetivo da Casa Museu é despertar a sensibilidade estética, a imaginação, a percepção. Então, nesse sentido, a gente sentiu necessidade de uma formação na área de arte. A gente convidou o Pedro Ogando, que muito gentilmente aceitou o convite. Então, nós estaremos aqui de novo às 16 horas na quinta-feira, conversando sobre arte com o Pedro Ogando. Tá?
E aí, se mais ninguém quiser tomar a palavra, eu gostaria de encerrar essa nossa atividade de hoje, agradecendo muito a presença de todos e dizendo que foi realmente um momento muito prazeroso e muito proveitoso. Muito obrigada e até quinta-feira. Até, obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Edneia. Oi, Leandra, pode falar. Oi, é a Leandra. Aqui, quinta-feira, vai ter que fazer a inscrição de novo? Como é que é? Nós não fizemos, nós não colocamos formulário, não, Leandro. Eu vou disponibilizar porque como não está no ciclo de conferência, a atividade de amanhã não é do ciclo, ela é uma atividade de arte. A gente vai fazer, a gente vai mandar os links para vocês, do jeito que a gente mandou dessa vez, hoje, né? Para vocês entrarem. Não tem necessidade de inscrição, tá? Então é quinta-feira, 4 horas, né? Quinta-feira agora, né? Quinta-feira, depois de amanhã. Beleza? Tá bom. Que eu vou participar. Obrigada, Neia. Beleza, seja muito bem-vinda. Tá, obrigada. Tchau. Tchau, Aqui gente. sim. Oi, Edneia, quando vocês vão disponibilizar a gravação? Na varanda da Casa Museu. Eu acabei de sair da reunião com a Edneia, então eu peguei só um pedacinho da fala do Márcio, sabe, no final. Mas é difícil, né? Hoje foram 3 reuniões, aí, então dá pra gente pegar lá, né? Eles vão editar e disponibilizar, não é isso? Sim, eu vou fazer uma pequena edição e vou colocar lá, vou disponibilizar na varanda da Casa Museu, tá? Obrigado, viu? Tá para a reunião de quinta, viu, Rony? Tá joia. Um abraço a todos, parabéns, obrigado. Abraço.
Acabou, Yasmin. Olha. Yasmin, olha aqui. Acabou. Tu tomou banho agora, filho? Meio de água, não. Tem medo de água, não. Tem medo de água, não. Agora, cadê o controle? Deixa eu ligar lá para ele. Só dar banho. Tá bom, tá? Vem na banha assim mesmo. Vou tomar banho, não. Já é 6 horas. Eu me descarregando.